Queridos, onde você tem colocado seus olhos nesses últimos dias? Porque os dias são maus, né? Nós temos tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Você liga a televisão e você só vê falar de um assunto, você fica ligado naquilo que os teus líderes, né, os líderes da nação, quais são as providências que eles estão tomando em relação a toda essa situação que nós estamos vivendo, e cada hora é uma notícia diferente, cada hora é uma coisa diferente, e a gente vê notícias de mortes, notícias tristes, notícias de pessoas, sabe, que estão tendo problemas para sobreviver muitas vezes. E muitas vezes essas coisas, elas acabam trazendo para a gente um desconforto interior, algo que mexe com a gente, algo que, faz a gente se sentir muitas vezes mal, daquela situação. E se nós focarmos muito os nossos olhos naquilo que a gente está vivendo, naquilo que está sendo apresentado para nós hoje, nós vamos ter sérios problemas. Nós vamos ter sérios problemas no nosso interior, nas nossas emoções. Quantas pessoas estão com as suas emoções abaladas diante dessa situação? Quantas pessoas estão entrando, em depressão por causa de tudo o que tem visto e tudo aquilo que tem ouvido? Porque os seus olhos começam a olhar para a circunstância, olhar para a situação ao seu redor, e os seus ouvidos acabam sendo abertos apenas para ouvir aquilo que as pessoas estão falando ao seu redor. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, nós temos que olhar somente para o Senhor. Existe uma única voz que precisa ser ouvida, e essa voz é a voz de Deus. Não é o que as pessoas estão falando, não é o que a mídia está lançando, mas é aquilo que eu e você conhecemos do nosso Deus. É aquilo que eu e você sabemos do nosso Deus. E tudo aquilo que nós precisamos está na sua palavra, que é a Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está na sua palavra, que é a Bíblia. Eu quero nessa noite falar um pouco de um salmo tão conhecido por cada um de nós. Eu quero que você abra comigo na sua Bíblia aí no Salmos de número 121. São apenas 8 versículos. Ele diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Queridos, esse salmo ele foi escrito por Davi num momento muito crítico do seu reinado. Davi estava passando por uma situação muito difícil na sua vida, não só como pessoa, mas como rei de uma nação. E é interessante que ele estava praticamente vivendo um caos, né? Porque ele estava olhando, muitos eram os inimigos que se levantavam contra ele, ao ponto de ele olhar para aqueles que eram os homens do seu exército, era um exército bom, era um exército grande, mas quando ele olhou para aquele exército, ele viu que aquele exército não seria o suficiente para derrotar todos os inimigos que estavam se levantando contra a vida dele, contra o povo de Israel. E nesse instante, ele escreve esse salmo, pergunta: eleva
elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Davi, ele mostra aqui uma desolação, onde ele estava procurando algo, onde ele estava procurando socorro em algo, e ele, como se tivesse, sabe, totalmente sem saber o que fazer, ele fala, eleva os meus olhos, ele olha para os montes, ele fala, de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? Em outra tradução ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde virá o meu socorro? Davi, ele estava totalmente, sabe, tomado por um sentimento de medo, de incerteza, porque ele sabia que era muito grande os inimigos que vinham contra ele, e ele não tinha um exército, sabe, bom o suficiente para estar vencendo, grande o suficiente para estar vencendo tudo aquilo que estava vindo contra o seu reino, o seu povo. E nessa hora ele faz essa oração, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Sabe, como Davi, muitas vezes você pode estar se sentindo assim nessa noite. Sabe, eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo, ele conhece. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você tem passado e ele sabe o que tem rodeado a tua mente. E talvez você esteja aí olhando para a situação, não só por uma situação que a gente vê toda essa pandemia, mas talvez você seja preocupado com o além disso. Tipo, o que vai ser do amanhã? E quando tudo isso passar, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu sustento? Será que eu ainda vou ter um emprego? Será que eu ainda vou ter condições de sustentar a minha família? Talvez todas essas incertezas estejam vindo sobre a tua mente e muitas vezes tem feito com que você se preocupe excessivamente com o amanhã. E talvez você esteja olhando ao seu redor e procurando de onde virá o nosso socorro. Porque a mídia nos lança todas as vezes notícias ruins. E se nós olharmos, focarmos tudo isso que nos é dado, que nos é lançado, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos ficar doentes. Mas aqui o salmista Davi, ele nos ensina algo muito interessante. Ele pergunta, de onde virá o meu socorro? Só que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. No versículo 2 ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, se nós lermos, temos o costume, se você tem o costume de ler salmos deles escrito por Davi, você vai entender e você vai ver que Davi, ele tinha um hábito muito grande de ministrar a sua própria alma. Quando ele se sentia muitas vezes, sabe, com medo, aflito, sabe, ele não conseguia ter visão daquilo que... Quando ele se sentia sozinho, ele ministrava a sua própria alma. O que ele fazia? Ele falava consigo mesmo. Exatamente como ele está falando aqui. Ele pergunta, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde para a alma dele, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui Davi, ele entende que ele, por si próprio, ele não poderia fazer nada. Ele não poderia fixar os seus olhos ou força no seu exército, que também não era suficiente, mas ele poderia olhar o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, porque era dele que viria o socorro. E eu quero dizer para você nessa noite que o seu socorro, o meu socorro, não vem de homens, não vem de pessoas, não vem, sabe, de circunstâncias ao nosso redor, mas vem do Senhor Jesus, vem do nosso Deus, vem daquele que pode todas as coisas. Coloque os seus olhos no Senhor. Tire os seus olhos daquilo que está acontecendo ao redor e comece a colocar os seus olhos no Senhor. Conheça um pouco mais o seu Deus. Tenha mais intimidade com Ele e entenda quem Ele é. Nós precisamos entender
quem Ele é. Porque aquele que entende quem o Senhor é, ele começa a subir nos lugares altos, ele começa a andar em lugares altos, ele começa a não mais olhar para as circunstâncias, mas ele começa então a olhar para aquilo que Deus é na vida dele, para o poder de Deus sobre a vida dele. Lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém. É uma promessa do Senhor para mim, todos vocês, dos confins da terra, Brasil, confins da terra, olhai para mim e sereis salvos. O nosso olhar tem que estar preso no Senhor, fitos no Senhor, porque se nós continuarmos olhando as circunstâncias, se nós continuarmos pensando no que vai ser a nossa vida no amanhã, nós vamos começar a ter problemas, nós vamos começar a ter vários problemas, nós vamos começar a ter, transtornos de ansiedade, nós vamos começar a entrar em depressão, porque nós estamos apenas olhando aqui ao nosso redor, o problema, mas muitas vezes nós não conseguimos olhar aquele que é a solução do nosso problema, e a solução do nosso problema é o Senhor Deus. A solução do meu problema, do seu problema, de tudo isso que nós estamos vivendo, está no Senhor Deus. Está quando eu e você dobramos o nosso joelho na nossa casa e nós clamamos ao Senhor Deus por misericórdia, misericórdia da nossa nação, misericórdia do planeta, porque nós estamos passando sim por momentos, cruciais, momentos em que as coisas estão se afunilando, mas eu quero dizer para você que aquele que olha para o Senhor, ele começa a andar acima. Amém. Ele começa a andar, como a Bíblia fala, em lugares altos. Ele sobe, ele começa a entender quem Deus é e que a sua vida está segura nas mãos de Deus. Você tem que entender que a tua vida está segura nas mãos de Deus. E a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos, olhar para quem Deus é. Eu preciso olhar para quem Deus é. A nossa visão não pode determinar o ambiente, e sim a visão de Deus. Se eu olhar pela minha visão, se eu olhar aquilo que está ao meu redor, eu vou acabar, tendo problemas. Mas quando eu olho as coisas na visão de Deus, tudo muda. O foco é outro. Existe eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas vale a pena lembrar. Eu li um livro chamado A Visão de Deus, e ele fala sobre a visão que Deus tem dos nossos problemas. A visão que Deus tem sobre as circunstâncias que nós enfrentamos, que não é a nossa visão, porque a nossa visão é limitada, o Senhor, ele enxerga além. E esse autor, ele falava sobre como que nós podemos ter uma visão além da situação que nós estamos vivendo. E ele conta a história que um pai com uma criança de 4 anos de idade, ele entrou dentro de um elevador. O elevador estava vazio e de repente começa a entrar pessoas e mais pessoas, e aquele elevador começou a ficar apertado. E a criança em si, começou a olhar o que? Apenas pernas, bolsas, sapatos na sua frente. Ela por causa daquele gente aglomerada ali dentro do elevador, ela começou a olhar somente isso. Aí a hora que aquilo começou a sufocar, ela olha para o pai dela e fala: pai, me carrega. E quando o pai carrega, ela começa a olhar
ela vê que a visão que ela estava tendo lá embaixo, quando ela está no colo do pai, não é mais tão apavorante como parecia quando ela estava ali embaixo. E ela olha que na frente ali há uma porta que a qualquer momento vai se abrir. E ela vai poder sair daquela situação, daquele elevador que está sufocando. E a mesma coisa somos nós. Se eu e você focarmos aquilo que está ao nosso redor, se eu e você focarmos aquilo que está acontecendo, sabe, isso vai trazer para a nossa vida, vai ser sufoco, vai ser aflição. Mas se nós nos achegarmos a Deus e começar, sabe, olhar para quem Deus é e falar: Pai, eu preciso de Ti e eu quero que o Senhor me carregue em Seu colo, para que eu possa olhar as coisas da maneira como o Senhor vê, as coisas vão começar a mudar na nossa vida. Sabe, a minha visão das coisas vai começar a mudar. E então vai sair todo o medo, vai sair toda a angústia, toda a aflição, porque eu sei que ali, mais à frente, tem saída para mim. Porque eu sei que mais à frente vai ter saída. Porque eu sei que ali, mais à frente, vai ter o livramento de Deus. Só que muitas vezes nós ficamos presos à circunstância, à situação, e isso vai trazendo um certo medo ao nosso coração. Um certo medo de tudo, sabe? Medo de não conseguir sobreviver a tudo isso. Medo, sabe, de sair de casa. Medo de que os nossos amados, familiares, amigos sejam atacados por essa epidemia. Sabe, o que será que está aí dentro do teu coração? Algo pode estar no teu coração nessa noite que está muitas vezes tirando o seu sono. Sabe, toda essa circunstância pode estar trazendo algum tipo de transtorno nas suas emoções. Você pode estar abalado emocionalmente. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é descanso, como eu falei no começo desse culto. Ele é descanso para a sua vida. Ele é descanso para você. E aqui, no Salmo 27, no versículo 1... o mesmo salmista, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Novamente ele pergunta. E no versículo 5 ele ainda fala: pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Você está seguro nas mãos do Senhor. Amém. Creia nisso. Creia nisso, você está seguro nas mãos do Senhor. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Algo o Senhor está fazendo. Algo está acontecendo no mundo, primeiramente porque Deus permitiu. Ele está permitindo essa situação. Muitas vezes para que eu e você olhemos para Ele. O Senhor está achando uma forma de nos chamar a atenção, de falar: filho, filha, está na hora de vocês olharem para mim. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Aqui, nesse contexto de Oséias, Israel estava sofrendo com a consequência do seu pecado. Israel estava sofrendo uma consequência de erros que eles haviam cometido. Quando eles percebem que eles estavam passando tudo aquilo porque eles haviam desobedecido ao Senhor, eles se para o Senhor, eles se ajoelham, eles se arrependem dos seus pecados e eles falam a si mesmos: vamos voltar ao Senhor, vamos voltar para Ele, vamos voltar, sabe, a nossa vida para Ele, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos mudar a nossa conduta, vamos cair na real. Vamos entender o que Deus está querendo falar com tudo isso. Eu digo a você, lá em 1 Crônicas 7:14,
ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se arrepender dos seus caminhos maus, eu ouvirei a sua oração e virei e sararei a sua terra. Amém. E o Senhor, Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar a nossa nação. Mas primeiramente, eu e você temos que nos voltar para Ele. Você talvez... Eu penso que muitas vezes nós formos analisar tudo isso que está acontecendo. Já te ocorreu que talvez o Senhor esteja permitindo que isso esteja acontecendo porque Ele quer que nós olhemos para Ele, que nós paremos de olhar coisas que estão ao nosso redor e comecemos a olhar para Ele. Sabe, o Senhor, Ele tem as maneiras dEle de trabalhar. E Ele tem a maneira dEle de fazer as coisas. E a Bíblia fala que o Senhor é bom em todo o tempo. Talvez esteja sendo um tempo difícil e você pode falar: Deus está fazendo com que tudo isso aconteça, vidas estão sendo mortas. Querido, Deus, Ele está simplesmente permitindo para que todas essas coisas aconteçam, para que nós possamos entender que Ele é Deus, para que nós possamos nos achegar, voltar à presença dEle. Amém. E nós sabemos, queridos, que Deus tem grandes coisas para fazer. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Mas é preciso que algo comece a mudar dentro de nós. Algo comece a mudar no nosso interior. E Deus, através de toda essa situação, Ele quer que eu e você comecemos a olhar para Ele. E a olhar como, sabe, como igreja, nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender dos pecados da nossa nação. Nos arrepender de tudo aquilo que nós temos feito, que muitas vezes tem nos afastado dEle. E Ele está falando: vinde, voltem para mim. Porque é isso que o Senhor vai fazer com que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Quando nós voltarmos, quando nós colocarmos nossos olhos nele. Amém. Talvez você esteja aí na sua casa e você está com seu espírito abatido, oprimido, sabe? Muitas vezes você tem se sentido cansado diante das circunstâncias. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele é o único que pode trazer paz. Paz completa ao teu coração. Lá em João, capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ele está dizendo para mim e para você que Ele tem paz para o teu coração. Ele tem paz para o meu coração. Mesmo mediante toda essa situação, Ele tem paz. A única coisa é que eu e você precisamos nos achegar a Ele. A única coisa é que eu e você precisamos nos render a Ele. E começar, sabe, a derramar o nosso coração. A sermos quebrantados verdadeiramente de coração. O amanhã, querido, pertence ao Senhor. Mas eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida amanhã está seguro nas mãos dele. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso porque o Senhor, Ele cuida de mim. O Senhor cuida de você. Amém. Que você possa receber essa palavra nessa noite no teu coração, sabendo que Deus é com você. E que Deus está te chamando para algo mais íntimo com Ele. Que o Senhor está te chamando para ser filho amado, filho ao qual Ele quer cuidar, ao qual Ele quer carregar no colo. E nessa noite eu quero que você entenda que tudo que está acontecendo
tem um propósito. E Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Ainda que pareça tudo difícil demais, ainda que pareça que as circunstâncias vão, nos tragar, vão trazer coisas terríveis para as nossas vidas, mas tudo isso está cooperando para o nosso bem. Eu quero que você nessa noite receba essa palavra no teu coração e que você fique em paz e que você busque essa paz, porque só Jesus é a paz. Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar a paz que excede todo entendimento. É aquela paz em tempos como esses. É aquela paz onde as pessoas estão todas elas, muitas vezes sem saber o que fazer, perdidas, mas você sente paz, porque você conhece o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Que você aí na sua casa, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque em tempos difíceis o Senhor é a nossa paz. Em tempos de guerra, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Eu quero, irmãos, que está vendo, Senhor amado, essa live agora. O Senhor conhece como cada coração se sente nessa noite. Aquilo que está passando na mente e no coração deles. Eu peço que o Senhor traga nessa noite, Pai, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor traga, Senhor, sobre eles, Senhor amado, uma porção de calmaria. Que eles possam, Senhor, nessa noite, colocar as suas cabeças no travesseiro e dormir em paz, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas. E que eles possam focar os seus olhos em Ti. E que eles possam, Senhor, voltar para Ti. Aqueles que estão distantes do Senhor possam voltar para Ti. Possam ter um momento, Senhor amado, de entrega, de quebrantamento diante da Tua presença. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, o renovo, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito de paz venha se apossar da vida de cada um. E que em nome de Jesus nós possamos crer que o nosso amanhã vai ser melhor, Pai. Que nós possamos crer naquilo que o Senhor é, não naquilo que a circunstância nos apresenta, mas naquilo. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos e pedir, Pai, que o Senhor esteja trazendo sobre eles a Tua bênção, em nome de Jesus. Pai, também, Pai querido, Pai santo, eu quero apresentar aquele que já tem sofrido, Pai, com sentimento de ansiedade, de depressão, de tristeza, de pavor. Aquele que tem sido tomado, Pai, por esses sentimentos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa, Senhor, visitando essas vidas agora e trazendo libertação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar essas vidas, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, conhecer quem o Senhor é, Pai. E colocar os seus olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor Deus Todo-Poderoso, descansar no Senhor. E saber que só Tu és Deus. Em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero falar com você. Que talvez está aí, ouvindo, vendo a live. E você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Você ainda não o aceitou como o único Senhor
posso dizer a você que Ele é o único que pode nos dar paz nesses dias tão conturbados. Eu posso dizer a você que não há outro Deus além dele. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você está ouvindo, você está vendo essa live, Ele quer entrar na tua vida. Ele quer que você se renda aos pés dele. Por isso, se você quer conhecer mais desse Deus, se você quer ter esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, se eu disser para você que se você quer aceitar Jesus nessa noite, eu tenho certeza que você vai falar que sim. Mas eu quero explicar para você que aceitar o Senhor Jesus, Ele é aceitar a sua vontade para a nossa vida. É viver em transformação de vida. É viver em transformação daquilo que Ele ensina através da sua palavra. E eu posso dizer para você que a melhor decisão da tua vida é quando você aceita o Senhor Jesus. E quando você começa a viver uma nova vida. Quando você deixa Ele transformar tudo dentro de você. Algo começa a ser realmente mudado dentro de você. Se você quer fazer essa oração comigo nessa noite, eu peço que você repita comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi a tua palavra. Eu confesso o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço, Senhor Jesus,